Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiríssimo podcast aqui da Impulso Imob. É com muita alegria que iniciou esse projeto que visa impulsionar o mercado imobiliário. Afinal de contas, nós somos apaixonados por esse mercado. Então você, corretor e corretora, fique atentos porque nosso intuito é trazer e produzir muito conteúdo exclusivo e especial para vocês. Mas antes disso, João, se apresenta, em seguida apresenta o nosso amigo aí para a galera. Tá, joia. Cara, primeiramente é um prazer estar participando, né, desse podcast, esse projeto. Eu fui convidado para mediar esse primeiro, né? Então, meu nome é João Paulo, sou corretor de imóveis há 11 anos e hoje sou sócio proprietário da 2+1 Imóveis e me sinto honrado de estar aqui hoje. Foi um dos meus mentores que eu vou poder entrevistar aqui hoje. Entrevistar não, né? Bater um papo, que trabalhei com ele lá, aprendi muito para poder desenvolver minha profissão. E eu quero trazer aqui meu amigo Frederico Atier. Eu sou amigo dele, eu posso falar que é o Fred, né? Então, trazer o Fred aqui para bater um papo com a gente. Seja bem-vindo. Obrigado, Júnior. Beleza, Júnior. Beleza? É isso aí. Seja bem-vindo. Hoje aqui a gente vai juntos. bater esse papo bem bacana, cara. Eu conheço sua história, mas eu quero que as outras pessoas conheçam também. Eu queria saber como é que tudo começou, essa história da corretagem, mercado imobiliário com você. Conta pra gente aí um pouco. O início de tudo. Sobre tudo isso, o início de tudo. João, é o seguinte, a minha família, ela é de origem libanesa, né? Uhum. Então, a gente aprende desde menino a fazer negócio. Então, eu comecei cedo. O meu pai me colocava para vender jornal ali na saída do parque, no Correio Brasileiro, apenas para a gente ter o exercício de se vender, né? Daí ter empatia com o comprador. Então, isso era muito novo, tinha 7, 8 anos de idade, por aí. Entendi. Né? Na verdade, não era necessidade, era só para você realmente despertar em você não. e já trazer esse treino, né? Vamos dizer assim, para você trabalhar com o público e com negociações, não é isso? É verdade. Inclusive, eu tinha um tio, já falecido, que ele era aqueles com sangue libanês muito forte, né? Uhum. Aí ele falava assim, você não vê, Leo, que lá no Líbano não tem professor de tudo, de matemática, de tudo, mas não tem, assim, campeão de judô, não tem jogador de futebol. Então, não inventa moda de jogar vôlei, não. Você vai fazer negocinho. Então, cara, a gente começou fazendo, a gente lavava carro e vendia laranja lá no Guará, na casa dele. Às vezes, eu engraxava. Teve até uma história engraçada que eu tinha um tio que era corretor de imóveis também, Rodinei, já falecido. Você conheceu, conheci, né? gente finíssima. O Rodinei me treinou muito. O primeiro serviço assim, que eu me lembro de ter pego foi o engraxar o sapato do Rodinei. Uhum. Eu lembro que ele me deu, tinha um criado mudo assim, João, e cheio de sapato, só que tinha sapato marrom, sapato azul. E eu engraxei todos de graxa preta. Ficaram todos pretos, então assim, já fui treinado. E aí o meu pai, que tinha uma imobiliária, ainda tem hoje, mas ela administra imóveis próprios, que é a Chão e Teto Negócios Imobiliários, lá na década de 80. O meu pai, quando o CICAD, esse sistema de administração de imóveis, ele lançou, CRM, né? do Carlos Atanásio, o meu pai foi um dos desenvolvedores desse produto. No próprio dono estava à frente, junto, que eu me lembro, é o Getúlio Romão, que era da Central Imobiliária, né? E eu colava as etiquetas. Era menino, eu era um colador de etiqueta. Depois tinha o office boy. Eu era office boy. E meu pai costumava falar, não, você não tem que receber nada, não, você tem que me pagar para aprender. E eu gostava muito. E naquela época, os plantões, João, não tinha celular, eram domingo. Então, ia todo mundo para a imobiliária, né? Para esperar a lista. Exatamente. Inclusive, tem uma pessoa que eu me lembro muito na época, assim, além da presença do meu pai e do meu tio Rodinei, era o irmão do presidente do Cresce, o Geraldo Nascimento, o Jurandir. Jurandir Francisco do Nascimento. Eu sempre acompanhava o Jurandir nas visitas, né? E aí Jurandir tinha uma estatura assim, era mais magro, mas uma voz impostada, né? Ele atendia o telefone.
Aqui quem está falando é Jurandir Francisco do Nascimento. Aí, tô chegando ali, tá, às 14 horas, 16, num Corcel 2 Plata. E parecia narrador mesmo, né? Pá, bicho, o baixinho tinha uma voz potente, cara, era amargo. Eu gosto demais dele, da família toda. Legal, coisa boa. E aí, João, o Jurandir começou a mostrar, me levava muito nas visitas, né? Inclusive, ele me ensinou a dirigir, o Jurandir. O Jurandir, o Jurandir é uma pessoa muito querida. E comecei a pegar todas os estágios, né, da imobiliária, né? Era a cobrança, a vistoria. Naquela época não tinha computador, a vistoria era manual mesmo. Manual, você depois digitava. Era em DOS, era um programa que chamava Word. Não é nem da sua época. Da minha não é. Não é fácil falar isso. E aí eu era menino, né? E comecei a participar da imobiliária. Então você vivenciou isso desde criança e foi trazendo essas questões tanto do comércio como negócios, e você também seguiu a trajetória do imóvel, né? Então, já trazendo essa perspectiva, como é que foi o seu começo já como corretor de imóveis? Você trouxe toda essa bagagem em termos de negociação, em termos de aprendizado que você teve na imobiliária de seu pai, com seu tio, e como foi seu começo no trabalho mesmo? Você já, enquanto já habilitado a exercer a profissão, como é que foi o começo do seu trabalho aí? Fala pra gente um pouco. Então, João, eu tenho 50 anos, né? Assim que eu pude tirar o Cresce, primeiro fui estagiário, né? Que de fato eu fiz o estágio. E naquela época eram anúncios principalmente do Correio Brasiliense, né? O caderno de domingo e o de quinta-feira de veículos, mas tinha muito anúncio também. Eu peguei um pouquinho, só te contando, peguei um pouquinho essa parte que pegava lá, e sem Cresce e tudo, para a gente poder fazer prospecção, né? Para poder tentar achar os imóveis. Eu ainda peguei um pouquinho disso aí. Quem acordava primeiro Exatamente. bebia água fresca. Era desse Domingo jeito. era na porta da banca, para pegar o jornal rapidão para ligar antes dos outros, né? 6 horas da manhã já incomodava os clientes no domingo. 6 horas da manhã. Era isso mesmo. Eu não saía domingo. Nem sábado nem domingo. Não tinha, isso eram os dias que mais trabalhava. Geralmente a rotina do corretor é essa, né? Feriado, fim de semana. Mas aí o que aconteceu? Isso, então, começou o primeiro imóvel que eu vendi. Eu comecei já... Até então, era garoto, né? Eu também fui menor estagiário do Banco do Brasil. A gente acabava estudando e tendo 2 empregos, né? Sempre captando, conversando. Meu pai é corretor, isso, não parava. Sim. No Banco do Brasil, né? Como a gente ficava meio expediente. Na escola, professor. Assim, eu abordava todo mundo. Tinha às vezes que eu ficava até de recuperação para ter mais relacionamento, ficar mais tempo lá. Você entendeu o que é o mercado desde cedo, né? Que é relacionamento, né? Hoje é o que funciona, é o que faz a máquina girar relacionamento. Né? Relacionamento e comunicação, né, João Paulo? Sim, exatamente. E Comunicação. aí eu sempre tive facilidade. Muitos professores meus foram clientes, são ainda até hoje. Colegas de trabalho. Eu vou esbarrando. Aqui mesmo, eu te falei que nesse prédio aqui tem um cliente meu que era anterior aqui. Então, o que acontece? O corretor ele tem que ser um comunicador, João. Sim. Viu, Luiz? Porque o que a gente faz, na verdade? A gente facilita a comunicação entre o interessado e o proprietário do imóvel, seja para aluguel, para venda, permuta, o que é que seja. Na verdade, a gente tem o papel de trazer a união das duas partes, né? É. Aquele que quer vender ou alugar, aquele que quer comprar e quer locar o imóvel, né? A gente está ali para trazer essa junção dessas partes, né? Mas dentro desse ato que tem aqui no meio dos dois, tem uma série de coisas que a gente faz, inclusive para se destacar e para fazer diferente, né? Sim. No mercado que te levou ao sucesso. Até porque, né? João... Nessa questão toda. Até porque eu conheci um corretor uma vez, né? Ele falando assim para mim, cara, eu não gosto de gente. Eu falei, cara, você tem que ser do TI, trabalhar com máquina, trabalhar com outra coisa, mas corretor tem que gostar de pessoa, tem que gostar de falar, né? Tem que gostar de estar com pessoas, né? E sempre estar se comunicando e tal. E nesse começo aí, quais foram os seus principais desafios? O que você sentiu maior dificuldade nessa transição de largar, por exemplo, a época do banco e começar a atuar só como corretor de imóveis? Quais foram os seus maiores desafios no começo da sua carreira?
Na verdade, João, olha só, eu não tive muitas questões, né? O maior desafio meu foi porque minha mãe, como todo mundo aqui de Brasília, assim, tem um parente, um próximo, que é servidor público. Então, era minha mãe falando, meu filho, quem não tem nada a fazer, quando não tem mais nada na vida para fazer, vira corretor. Isso a gente ouve muito. Sim. Muito. O estereótipo, né, do corretor, Um né? estereótipo danado, Sim. cara. Assim, hoje melhorou muito. Graças muito a Deus, mesmo. né? Aí, meu desafio foi realmente essa dualidade, que meu pai é um corretor ainda, né? É muito bem sucedido nessa área. Tudo que ele tem, ele deve à corretagem, e eu também. Mas quando eu era garoto, João, minha mãe, com todo aquele amor de mãe, né? Você tem que fazer concurso, você não vai... Olha só como é que corretor trabalha. Principalmente em Brasília, né? Que é uma cidade aí que tem muito funcionários públicos, né? Uma tendência natural que todo mundo nasce, cresce, estuda para virar servidor público. É a cultura, né? Não que isso seja ruim de forma alguma, trazendo para uma questão de cultura, né? Até porque o corretor tem que ter vocação. Você tem, como você falou agora, Sim. Luiz, tem que gostar de gente, tem que ser resiliente, né? E ter sonhos. Porque qualquer negócio imobiliário, ele é igual a gravidez. Ou é ou não é, não tem 99%. Exatamente, não existe mulher meio grávida, né? Todo mundo que fez o negócio 99%, eu tenho certeza que está escutando a gente está chorando. Tá chorando. É verdade. O meu primeiro negócio, João, que eu fiz como corretor já com Cresce, né? Porque eu captei muito. E mesmo quando eu fui menor no Banco do Brasil, até fui colega aqui do corretor, que é mais novo, mas é da minha idade, o Alexandre Ribeiro. Sim, Nosso sim, amigo, Ribeiro. Sim, legal. Fazia muita festa. O Ribeiro, cara, além de brother, assim, foi meu colega de Banco do Brasil. E usava essa questão de ser festa, meio com um promoter, né? Para poder exatamente aumentar o relacionamento dele. Então, né? Usou as duas vantagens que ele tem, as duas profissões, e uniu numa só, né? E ambas conversaram uma com a outra. Né? Então, porque ele gosta de gente, se comunica bem. Sim. E é uma pessoa, assim, muito querida, honesta e querida, né? Bacana, Eu gosto muito dele. Verdade. Então, estava lá no banco, enquanto o Ribeiro não despertou essa veia de captação, eu captava, como menor, os colegas do banco, apartamento para aluguel, eu ganhava uma grana do meu pai, eu era menor de idade. Então, não tinha muito isso. Mas o primeiro negócio que eu fiz, logo assim, não foi de repente, mas foi um mês depois, foi um apartamento de 3 quartos, lá na 211 Norte, Bloco F, primeiro andar. O cara lembra tudo, né? Quando foi a primeira venda... Porque é especial, né? Todo corretor, quando faz a primeira venda, lembra tudo. O bloco, tudo. Inclusive, é o seguinte, esse apartamento foi daquele, na época era juiz, Dr. Sebastião Coelho, aquele que foi aquele desembargador aposentado que defendeu lá no julgamento do pessoal lá do 9 de janeiro, é isso? Do 8. 8 de janeiro. 8 de janeiro. Então, Dr. Sebastião foi o apartamento dele, era proprietário. Eu nem acreditei. Aí eu ganhei lá, eu lembro, sei lá, 25% da comissão, era dinheiro pra caramba, fiquei. E isso é igual Aí você se apaixona, né? Sim. Você não consegue viver sem aquela adrenalina. E fui vendi. Pô, eu lembro que naquela época, até por causa desse negócio, João, que não havia internet, a informação era mais estanque. Então, ainda peguei uma época que as pessoas tinham imóveis em Brasília, João Paulo, e não sabia que tinham, porque tinham ganho da Nova Cap. Até eu postei isso no Instagram, um recibo. Eu vi lá no seu Instagram. Então. Das antigas aquilo ali, né? Então. Isso era muito comum também no Parkway, a época. As pessoas vinham, ficavam um tempo em Brasília, ganharam, depois foram, nem sabiam que tinha propriedade, nem nada aqui em Brasília, né? Porque talvez pela época de transição, não deu importância para quando foi embora para poder buscar, e talvez não desse crédito ao que é hoje Brasília, né? Exatamente. O que Brasília se transformou. Não valia nada. Na época que o Juscelino, ele praticamente vendeu muito barato pela Nova Cap, para consolidar Brasília, né? Sim. Vendeu como um sonho, e é um sonho que virou realidade, né? Foi o que é sonhado. E naquela época tinha muito estrangeiro, João, que não tinha noção de preço. Os valores eram na época, você tem que entender que era na época de inflação alta. Sim, era Cruzeiro, né? Cruzeiro e Cruzeiro Novo. Sei lá, o nome da eram uns estalecas lá, não sei o nome da moeda lá, não lembro. E subia muito. E eu lembro de uma história do meu pai,
engraçado, o escritório da imobiliária do meu pai era ali no edifício Casa de São Paulo, no setor bancário sul, de frente ao Banco do Brasil. E antes do meu pai montar a imobiliária, ele e um sócio dele eram corretores, ainda funcionários do banco. Ele, o finado Celso, e tem aquele prédio azul, que é o Sede 1, né, que está vazio hoje. E aquela época era máquina de escrever, João. Então, foi um coreano. Nossa. Um coreano que tinha ganho esse lote, sei lá, em 1960. E meu pai falou assim, bom, na hora do almoço eu tenho que fechar os negócios, usar a máquina, né? Sim. Digitar lá e tal. Aí, digitar não, datilografar. Né? Com aquele papel carbono. Exatamente. E aí ele começando a fechar o negócio, vendendo imóvel lá do coreano. E aí o pessoal já voltando do almoço, meu pai falou assim, Celso, né? vamos embora logo, desce, eu vou terminar aqui de bater o contrato, né? Para pegar o sinal. Você desce com ele lá para a Tabacaria Havana, lá na Galeria dos Estados. Naquela época era bem frequentada, né? Hoje está abandonada, infelizmente. E aí o Celso desceu com um coreano, enquanto meu pai terminava de datilografar o compromisso de compra e venda. Aí eles foram lá para a tabacaria, o coreano pegou o sinal, vendeu o imóvel, ficou feliz, foi bem atendido. E tem uma escada que você sobe, né? Meu pai despedindo do coreano, né, para voltar para o trabalho. Aí o coreano, super satisfeito, olhou para ele e falou assim, olha, estou muito feliz com o negócio, viu? Gostei, parabéns. Olhou para o Banco do Brasil assim, e vou falar um negócio. No Coreia não tem imobiliária desse tamanho. Entendeu? O cara achou que fosse um imobiliário. O prédio todinho, né? Cara, entendeu? Que loucura, loucura, cara. Então, assim, eu fui criado nesse ambiente. Então, assim, corretor de imóvel para mim é meu dia a dia. Né? E dentro dessa época aí, quais eram suas referências? Obviamente, seu pai, né? Porque te colocou meu pai, suas referências no mercado. Na época era o Dr. Geraldo Vasconcelos, da Guiar de Vasconcelos. Sempre foi um ícone aí do mercado imobiliário. A gente sempre queria... Trilhar o caminho. Trilhar o caminho do Dr. Geraldo. O Dr. Geraldo é uma referência. A família é uma família de corretores, João. Tá? Gosto muito do Edivaldo, do Leonardo, da Marisa. Porque você acaba que vai... Principalmente antigamente tinha esse negócio de internet que distanciava as pessoas, era tudo muito mais próximo, né? Era sempre um almoço, um café, tava todo mundo muito junto, né? Então dava a oportunidade de você conhecer mais pessoas, né? De você divulgar mais o seu trabalho pessoalmente, que eu acho que também é uma questão muito interessante. De hoje, eu ouvi uma menção sobre o WhatsApp, que é uma ferramenta fantástica. Aproxima quem está longe e distancia quem está perto. Então, assim, você traz essa questão que era o corpo a corpo, né? Que falava, então, você realmente ia na imobiliária de uma pessoa, tomava um café, conversava, e tinha essa questão de você realmente trazer esse conhecimento de todos, né? Ainda mais como sua família, como a família dele, que tinham outros corretores dentro, então você conhecia. Então, era um mundo que todo mundo se conhecia. Hoje em dia, até pela quantidade, pela essa forma de comunicação, a gente conhece, não, já ouvi falar. Conhece? Não, já vi na internet, no Instagram. Então, essas foram essas referências que você teve, assim, algumas das referências, né? Verdade. E a minha família tinha e tem muito corretor, né? Então, assim, dependendo da captação que você fizer, você tem que sair da reunião familiar, atender lá fora, porque senão você já viu, né? O instinto, né? É aquela história não dá licença, porque ali o cara já pega, já tá ali, pega um telefone, né? Pega um contato, vê o nome e vai buscar. Desse jeito. Mas aí tiveram essas referências, João. Assim, o centro financeiro, assim, dos corretores de imóveis, na minha época, quando eu era menino, era que tinha um bar aqui no setor comercial que chamava Dom Camilo, sabe? Chamava... E tinha a Galeria dos Aflitos, que é aquela galeria Nova Ouvidora, Amazonas, uma das duas, não me vem o certo agora qual, que ficavam os corretores ali como se fosse uma bolsa informal. Não tinha internet. Fomentando negócio, né? Fomentando negócio. Corretor do setor comercial sul. Como eram chamados na época, Luiz, os mãos calosas, que era o corretor porque a gente carregava pasta.
Aham. Você não pegou pasta? Não, é porque é questão de gosto, mas transitei ainda nessa época que o pessoal trabalha muito O com corretor pasta. andava com as pastinhas na mão. Rapaz, eu tenho uma hérnia cervical, uma coisa assim, que com certeza era por causa daquela É mesmo, pasta. cara? E é cheio de Correio Brasiliense, de domingo passado, Agenda. caneta, agenda, tudo, Caderno. cartão, caderno, maneiro, hein, arame pra cara? botar faixa, negócio pra pregar, era um negócio de louco, cara. E a Mas gente andava muito, cara. as ferramentas que a gente tinha disponível, né? Você ainda num tempo anterior ao meu, mas era o que a gente tinha para poder trabalhar, Não, a e forma que a gente poder E o engraçado é fazer... a galera que tava vendo a gente, né, que é corretor de hoje em dia, né, a galera mais nova, tipo assim, eu mesmo aqui, fica assim, nossa, gente, a galera fazia isso tudo antes, né, com a pasta e toda aquela coisa, mas era a época também, né, era normal isso, né. sim, e eram as ferramentas disponíveis, né? Tinha que usar tudo que era disponível nisso aí, né? Porque senão... Hoje você já imagina, quem não faz fica para trás, imagina naquela época. Que era tudo no tete a tete. Então, era aquela história mesmo, de sair para matar os leões no dia, né? Hoje, e o corretor não era respeitado, João Paulo. É como eu te falei, aquele negócio, aquela imagem da minha mãe... De virar corretor. Não né? era só dela, né? Parecia que era assim, a última opção de quem não tinha mais nada que fazer. Ainda mais em Brasília, com a cultura que era muito mais forte hoje de servidor público, né? E eu atribuo isso também, sabe o que é? Porque hoje ainda tem isso, mas hoje, como o Instagram, né? Como a gente está falando demais, como o Instagram é uma ferramenta de Lifestyle, né? de lifestyle e também de comunicação instantânea, as pessoas veem aqueles corretores, carrão, tudo, e falam, não, agora corretor, né? Mas daqueles nunca viu o osso que roeu, né? Só vê a parte da carne que está comendo. É verdade. Então, assim, acaba de uma forma, assim, desse trabalho ser demonstrado de uma forma que houve sucesso, então você acaba tendo uma facilidade de entrada das pessoas valorizarem. Óbvio que a gente sabe também que tem muita coisa que é muito fake, né? Tudo. Mas, assim... Era o que tinha para poder fazer à época, né? Eu costumo falar que quando falei de matar o leão, eu tenho um ditado meu que eu falo assim, matar um leão é fácil, difícil é desviar das antas. Porque hoje em dia também você acha cada gente aí, meu amigo, para você trabalhar, pra você, sabe, para você fazer o seu trabalho mesmo de manhã, e você ouve cada coisa, vê cada coisa que às vezes vai te deixando meio para baixo, que não é o seu caso, nem o meu, nem o do Luiz, Sim. graças a Deus é muito positivo, eu acredito muito nessa profissão. Tenho certeza que ela é um agente de mudança de vida das pessoas. Para aqueles que se dedicam realmente à profissão. Porque eu já ouvi falar também o ditado que é o seguinte... você o quê? Não, estou corretor. Eu estou trabalhando enquanto eu estou estudando para o concurso. Eu estou atuando enquanto eu estou esperando ser chamado para um concurso. Então, assim, ele não é corretor, ele está corretor. Né? Você com certeza já passou por isso várias vezes, de ouvir várias pessoas de nomes que foram e saíram muito rápido, né, do mercado. As estatísticas mesmo do Cresce hoje... fala da questão do quem está ativo, né? Apesar de ter um número de inscrições de habilitados muito alto, mas, assim, tem essa questão exatamente de quem exerce a profissão. Sim, e o interessante é que, por exemplo, a galera que às vezes acha que a profissão hoje é difícil, quando você ouve os relatos de como que era antigamente, cara, hoje em dia está muito mais fácil. E o corretor tem muito mais respeito, né? Você falou sobre isso, porque eu até estava falando acho que falei com o João uma vez sobre isso, que hoje em dia é muito comum, por exemplo, o mercado hoje imobiliário está tendo vários profissionais que não começaram lá no mercado imobiliário, mas que são pessoas que fez arquitetos, advogados, pessoas do mundo de finanças que estão indo para o mercado imobiliário. É uma migração de profissão, né? Porque o mercado hoje está pagando muito bem, graças a Deus. Mas, ou seja, hoje em dia a galera está começando a enxergar mais a profissão como ela tem que ser vista de fato, né? Ou seja, de uma profissão honrada, todo o conhecimento da outra profissão que Exatamente. tem, né? Mas deixa eu te falar. Pode falar, fica à vontade. Você quer ver um negócio, pegando esse gancho aí que você falou de importância da profissão, né? Eu estava até antes conversando contigo. Brasília tem 3 milhões, quase 3 milhões e 100 mil, o Distrito Federal, 3 milhões e 100 mil habitantes. Nós temos no Conselho hoje, eu acho que a inscrição está em 31 mil. E ativos, metade. Se a gente fazer um exercício aqui rápido, com a conta de padaria, vamos arredondar para 3 milhões o número de habitantes do DF e vamos arredondar para 15 mil, metade estão ativos, que eu estou pagando em dia na profissão. Você divide, dá um corretor para 200 habitantes. Nesses habitantes, estão pessoas menores de idade, crianças. Então, assim, eu me arrisco a dizer que você entra num prédio, você pode ter certeza que tem
que tem um corretor ali em Brasília, né? Sim. Então, a importância é muito grande. A sociedade, ela já recebe bem o corretor, mas tem muito ainda o que fazer para Exato. melhorar, sabe, João? Muito Sim, ainda. com certeza. Então, é isso, sabe? Trabalho diário mesmo para que a gente... E outra, não é o reconhecimento, né, de uma profissão que é tão linda, tão bonita, né? Porque são, assim, envolve sonhos, né? O imóvel é sonho, principalmente na cultura brasileira, o imóvel próprio, né? Então, isso já é questão de sonho das pessoas. Então, viabilizar isso aí, para a gente é muito gratificante. Obviamente, a gente também é remunerado por isso, é uma oportunidade realmente que a gente tem de ser bem remunerado. É uma profissão que pode trazer, assim, o que talvez nenhuma profissão traga. Mas o fato de trazer não é simples, o processo é muito longo e árduo, né? Para fazer para aqueles que realmente se propõem a fazer isso. Eu vou te falar que, assim... O que me lembra muito, estava escutando, foi um antigo xadrezinho, que é lá no setor de Clube Sul. Hoje é a Academia Bodytech, Coco Bambu. Ali no Ícone, né? No Ícone, Ícone Shopping. exatamente. Foi interessante por vários motivos, porque o xadrezinho, ele era um bar, um restaurante charmoso com música ambiente. Não, acho que não tinha música ao vivo. E era dos belgas, desde o início de Brasília. E antigamente era o clube de xadrez, que se chama xadrezinho. Entendi. Então, muito pioneiro de Brasília namorou ali, conheceu, era um lugar que tinha uma memória afetiva muito grande. E ele tinha um ficus, sabe aquele ficus africano? Você sabe aquele ficus ali que tem na 406 Norte, na Sei, L2? que entra para dentro da L2 e para pista, assim. Aquele era como se fosse o caçula perto do que tinha no xadrezinho. É mesmo? Era enorme, era enorme. E aí a família... faleceu o pai, os irmãos, e ficou um belga lá. Mas o xadrezinho estava às moscas, João. Eu frequentei o xadrezinho no epílogo dele. Peguei ele aberto. Era assim, um lugar muito aconchegante. Mas aí depois, você sabe que o corretor, e depois que ele coloca aquilo é um negócio, ele esquece que jantou ali, que tomou champanhe, que não quer nem saber. E o xadrezinho foi o seguinte, ele estava abandonado. E, cara, então ele começava a falar aquelas coisas que era o dono do xadrezinho. Naquela época não tinha digital, João. Você tinha que ir lá pesquisar no cartório, folha por folha. Era aqui no edifício Paulo Sarazate, o tabelião. Era o pai de um grande amigo meu, do Marcos Malvar, o doutor Geraldo Malvar. Lembro até hoje, era o titular do primeiro ofício, né? Era aqui no Setor Comercial Sul. Então, você tinha que ir lá, uma certidão de ônibus demorava 5 dias. Você pedia uma preferência, cara, era uma canseira, né? Porque hoje em dia é tudo digital, né? Você achar o telefone do cara, do proprietário, era outro parto. Então, assim, o que acontecia com esse proprietário é que ele era uma pessoa, assim, um pouco de trato, um pouco mais difícil, mas muito correto, mas difícil trato, muito desconfiado. E por causa dessas características pessoais dele, que não sei se a gente brasileiro, a gente toma mais banho, né? Sim. E ele vivia daquele abandono todo, sempre de terno, João. Você chegava ali 6 horas da manhã, só amanhecendo, 11 horas da noite, tá tudo abandonado, cheio de cachorro, lata, lixo, não sei o que, ele lá lendo livro em qualquer língua, assim, até chinês, acho que ele ia mandar. E sempre de terno, né? Sempre de terno, gravado. Tudo alinhado. Cara, e assim, nobre, mas uma figura, né? E ninguém tinha... Pegou opção para ele. Todo mundo trabalhava esse xadrezinho em Brasília. Todo mundo trabalhava, todo corretor. Tem um xadrezinho, ninguém conseguia fazer negócio com ele. Que eu tenho autorização. Ele não vendia, porque dependia do irmão. Ele queria. E aí eu falei, cara, quer saber? Meu pai falava assim, não, pai, esquece esse cara, pô, tem que... Entra aqui, pô, esquece esse cara, tá perdendo tempo. Aí eu falei assim, quer saber de uma coisa, cara? Eu vou ficar em cima dele. Eu vou... Trabalhar mesmo o cliente. Trabalhar mesmo o cliente. Aí fiquei, paciência. Um belo dia, né? Corretor, a característica que a gente tem que ter é resiliência, né? Exatamente. Sim. E aí eu fiquei em cima, até que um dia, João, eu em 2000, se eu não me engano, isso, chegou um comprador, que é inclusive amigo meu, hoje, que tinha morado na Alemanha. É isso mesmo, ele falava alemão.
E naquela história, ele numa paciência, uma pessoa muito paciente, mineiro, aquela paciência toda. Falou em alemão. Aí pronto. Aí deu aquele negócio. Foi a cara. chave que precisava, né? Rapaz, eu nem acreditei. Aí vendeu o xadrezinho, tal, passou escritura, tal. E quis me dar, você vê, né, como é que jovem não tem, assim, muita visão, né? Só tem futuro, não tem passado. Ele pegou, me deu os LPs, cara. De toda trilha sonora da história do xadrezinho, desde a inauguração de Brasília e tal. Ó, que legal, cara. Que ouro que isso vale, né? Fiquei ofendido na época do CD, cara. Falei, pô, mas que esse enfiar essa onda de cara? Primeira bronca que eu tomei foi do meu pai. Pô, mas você não tem paixão por nada, só pessoa na... Mas você quer acabar de falar que eu tinha que desistir dele, agora você quer me falar. Aí, foi lá, derrubou o xadrezinho e tal, a árvore foi cortada, né? E aí, quando eu falava para os pioneiros de Brasília, que muitos deles já não estão aqui, eu que vendi o xadrezinho, rapaz, perdi a amizade com o cara. Pô, lá que meu filho nasceu lá, cara. Assim, pô, a memória afetiva deles memória era muito afetiva. grande, cara, né? eu tava assim, tipo, pô, eu me sentia mal, assim. Na mal não, só na hora. Sim, mas é porque foi uma conquista pra você, mas todo mundo, tirando pela questão da memória afetiva, achava aquilo ruim, né? De perder aquela tradição, derrubar. Foi. Aí quando eu contava a história do LP, rapaz, Aí que o pessoal... aí, meu amigo, era assim, era pedir para ser expulso da roda. Porque, igual você falou, né? O pessoal tinha um passado muito relacionado a isso. Então, para eles, aquilo ali era uma fonte inesgotável de lembrança, né? De coisas que remetiam ao passado deles. E você, óbvio, pela idade, por tudo, não valorizou. E não pode também, né? Pela sua época que você viveu, também você chegar e jogar pedra, então, por causa disso. Mais relacionado a eles, né? Mas ainda assim, é uma coisa até importante de ressaltar, pessoal, que, por exemplo, às vezes a gente tem que ter esse tato, né, com o imóvel do cliente. Às vezes pra gente é só uma venda, uma comissão, mas às vezes tem alguns clientes que, por exemplo, eu faço os vídeos dos imóveis, né? Tem gente que fala a história, a importância daquilo para ele, o porquê que ele fez aquilo, é uma coisa que também tem que ser tem que ter um olhar também para isso, porque também, né, ajuda até na hora de vender o imóvel, né? Tem emoção no imóvel. Exatamente. Né? Tem histórias, as pessoas têm essas histórias, né? Filhos. Então, às vezes, gera um pouco de dificuldade para a pessoa se desfazer do imóvel. Mesmo precisando de um maior, sabe? Uma mudança de cidade, sente um pouco de dificuldade, né? Nisso aí tudo. Mas, na sua opinião, aí, o que a gente poderia trazer hoje, a sua percepção sobre o mercado de Brasília, de imóveis, hoje? Olha, João, pegando esse gancho seu, como é que está o mercado de imóveis de Brasília, né? A formação de preço do imóvel em Brasília, ele está muito relacionado à renda do servidor. Sim. Tá? Mesmo o imóvel no Lago Sul, de mais alto padrão, ele tem uma cadeia para se chegar até lá. A pessoa vende um apartamento de 3 quartos, de 4, e vai comprando. Uma construção patrimonial, uma construção patrimonial, né? Não é de uma hora para outra. De 10 anos para cá, um pouco mais, né? Vou dizer assim, isso, uns 10 anos, a gente com esse achatamento salarial e economia, principalmente relacionada ao poder público, né? Ela está assim um pouco, está prejudicada, todo mundo sabe disso. Sim. Eu falo aqui para o servidor mesmo. Sim. É indispensável para o país funcionar um serviço público eficiente. Com certeza. Mas não tem mesmo aquele poder de compra que tinha antigamente, João. Na minha época, eu lembro da imobiliária do meu pai, tô falando dos anos 80, você via assim, era o doutor tal do Tribunal de Justiça casado com a doutora tal, que do Ministério da Fazenda, e eles tinham 4, 5 imóveis poupando. Sim. Hoje é muito complicado. Então, ele ficava morando em um e alugava um 4, né? Hoje você não tem mais essa figura da pessoa comprar vários imóveis para alugar, residenciais. A pessoa compra para comprar e vender ou outro tipo de imóvel. O residencial, pela remuneração, ele não é atrativo, né? Se for menor, sim, mas eu estou dizendo de 3, 4 quartos, né? Bom, Brasília a gente teve aí uma política de crescimento que Brasília, se você pegar, eu não sei dizer como, João, mas a cada 10 anos ela cresce 500 mil habitantes no Distrito Federal, né? Pois é. A cada 10 anos tem. Grande, mais ou menos isso. Vocês podem ver ali nas estatísticas, é isso.
Então, Brasília sempre foi um Eldorado, vai ser, né? Mas agora, de um tempo para cá, que o governo, o GDF, resolveu ter uma lei de uso do solo, uma legislação mais atualizada, né? Porque antes não tinha. Então, teve esse monte aí de parcelamentos aí que... Irregulares, que agora estão colocando em ordem, né? Uhum. Mas Brasília, ela precisa realmente de recompor a sua pujança do mercado imobiliário. É muito forte, né? Mas o protagonismo, que eu digo, né? Uhum. Porque você vê o seguinte, os locais que são impactados pelo agro, João, eles estão tendo por ano, é só você pegar aí, estatística aí, você vê as cidades, primeira do Brasil se eu não me engano, é Santa Catarina, Balneário Camboriú, Florianópolis, aí vem Goiânia, Mato Grosso, né? Vem isso. Brasília era campeã, a pole position de todos essas. E a gente tem uma classe média, digamos assim, uma base mais ampla, proporcionalmente que o resto do país. Sim. Né? Quem atua aí, Lago Sul, Plano Piloto, sabe disso. Então, o mercado de Brasília hoje ele é desafiador, mas, ao mesmo tempo, muito promissor. Porque tem muitas áreas novas aí, João, que estão acontecendo, que o corretor pode especializar. Uhum. Quer ver um exemplo? Aquele vetor ali da DF-140. Aquele vetor ali da DF-140, todas as diretrizes urbanísticas já estão prontas, né? Sim. E você tem hoje, atualizado, você tem 118 condomínios sendo implantados ou em fase de pedido de licença. Então, você vê que é um... E ali vai ser... E eu vejo essa característica essas novas áreas de crescimento, né? Esses setores de crescimento. E, principalmente, um desenvolvimento que tem que ter o seguinte, para que eles possam ter vida própria. Porque, senão, vai se tornar caótico o centro de Brasília. Como já está tendo uns sinais de muito problema, vaga, trânsito, tudo. Então, assim, acho interessante exatamente desenvolver essa questão, por exemplo. Beleza, hoje Águas Claras é uma cidade que demanda muito plano piloto, mas, assim, quem pode trabalhar por lá é um lugar excelente, porque tem um ecossistema próprio. E é exatamente o que eu vejo que né? Taguatinga hoje é assim, Taguatinga não depende de Brasília para nada hoje em dia, Taguatinga, né? Mas eu vejo essas questões desses locais que estão sendo desenvolvidos, é ter isso, porque senão a gente também traz uma situação caótica, né? E Brasília vai ficar assim, uma pessoa me falou isso uma vez, eu achei interessante, fazendo uma analogia aqui com os Estados Unidos, por exemplo, Nova York, vai ter lá Manhattan, que é uma ilha, caríssimo, repele as pessoas, e que onde trabalha vai ser cada vez ficando mais caro e as pessoas vão indo para mais longe para poder ter uma condição melhor, né? E prestar um serviço aqui. Então, hoje eu acho que tem uma questão do governo exatamente se preocupar com isso. Sim. Porque antes era tudo muito... O pessoal chegava nas coxas e fazia, como você comentou, a questão de abrir condomínio, áreas legais. Hoje não, acho que sinto um pouco mais de controle para poder fazer isso, exatamente para não perder a mão, como já perdeu e está tentando buscar e trazer de volta toda uma questão de infraestrutura para esses locais que foram abertos aí a ermo, entendeu? Eu queria saber também se sua história inusitada com algum cliente, né? Como é que foi essa questão assim de que te marcou, né? Suas histórias com os clientes e trazer uma que foi icônica para você. Uma engraçada, uma que foi especial. Eu vou te falar um negócio. As que eu não esqueço, as que eu não recebi, né? Essa aí esquece, né? Eu acredito aí, que já sim. deve ter acontecido algumas vezes. Quem né? não passou por isso? Quem nunca, né? Quem nunca, cara. A gente faz o trabalho e, por alguma maneira, a gente como é que se diz? Como é que é passado para trás, né? Uhum. Não, esses você dias, vai lá, faz. Esses dias foi uma corretora nossa, né, João, que apresentou 12 imóveis para o cliente e acabou não comprando. Enfim, tem essas coisas no mercado, né? A pessoa trabalhar para o cliente fica por horas a fio, né? ali que o cara só me fez, foi o famoso caroço. Isso tem demais. Olha, e depois some, nunca mais atende nem o telefone. E também tiveram vários também que não surgiu um negócio, João, mas foi bem atendido. E depois vieram outros negócios. Sim, porque tem sim. cliente que ele mesmo não dá lucro. Mas ele tem um relacionamento grande. Exatamente. Que vale a pena, às vezes, tá, né? Então, o corretor tem que enxergar
de forma integrada, tudo que ele faz, sabe, João? É aquela história de pelo santo se beija as pedras, né? É. Você sai assim na janela todo dia, você repete 5%, isso aqui tudo que eu tô vendo é meu. Você tem que repetir, igual um mantra, exatamente. né? Porque é o seguinte, tem aquele pico de... Teve uma vez que eu fiz uma venda, assim, eu era novo. Eu devia ter uns 30 anos, 31, não lembro. Por aí. Fiz uma venda na época tão gratificante, João, que depois que terminou a venda, foi uma venda demorada, durou quase um ano. Era uma série de imóveis envolvidos. Quando terminou, eu fiquei doente. Estava tanta adrenalina daquilo que eu não recebi. Naquela época era o DOC na conta. DOC, né? Parece que a pressão toda passou, João. Eu não via mais graça em nada. Parecia que eles estavam, o cara volta do Vietnã, do Afeganistão. Acabou a guerra, calma né? demais. Falei, qual é a próxima guerra, né? Então, essas coisas que eu acho que é importante na nossa profissão, João, a gente sempre está desafiando, sair na zona de conforto. Isso é verdade. Sim. Isso é verdade. Sabe? Eu te digo o seguinte, a venda mais gratificante minha é a próxima. É verdade. Ah, que legal. Porque a gente é movido a desafio, Sim. né? É a próxima. Aquela já passou. Corretor que para contar o que ganhou, Tem uns não vai ter sucesso. Tem uns que vão apresentar o imóvel e já tá fazendo as contas na cabeça. A comissão que vai receber, ó, vou comprar tal coisa. Às vezes tem até uns que tá dando até uma mini férias, né, João? Vendeu, já tira férias. Quando a gente brinca aqui, vai para Caldas Novas, né? Olha só, o que é gratificante, né? Eu vou trazer aqui uma história interessante, tá? Voltando ao início aqui do podcast. A minha mãe gostaria que eu fosse servidor público. E aí eu tinha esse conflito quando era muito novo. Estou falando de 20 anos de idade. Pô, minha mãe e tal. Era mãe, né? Quem não escuta a mãe? Sim. E eu ouvia meu pai, carrão esporte, lancha, empreendimento, comprando e vendendo imóvel, bem sucedido. E minha mãe também bem sucedida. Só que minha mãe tinha férias, sábado e domingo. Tava em casa, certinho, tranquilo. não tinha problema, não tomava cano, o governo é um bom pagador, né, de salários, né? E eu resolvi fazer um concurso, João. Fiz um concurso na época, público, para a Câmara. Estudei. E não é que eu passei, cara. Eita. Passou. E agora? Se arrepende de não ter escolhido? Rapaz, aí foi o seguinte, rapaz. Foi 2 problemas. A crise, né? Eu falei, cara, tudo bem que eu não passei primeiro também. Sim. Foi lá, ia ser chamado um dia, mas eu falei, cara, e agora o que eu faço, cara? Se eu conto pra minha mãe... Acabou minha história. Acabou, minha mãe para de falar comigo. Cara, assim, resumindo, eu não tomei posse. E contei pra minha mãe só anos depois. Mas muito tempo depois. Eu já estava crescido, já estava... Depois assim, Até porque já está realizado, já está alguma coisa assim, já conseguiu ter algumas conquistas, está encaminhado na vida, né? Aí você fala para falar, tá vendo? Se tivesse ruim, como é que faria, Tive né? que comprar um apartamento melhor que o dela, novo, metade e dar notícia falar, dentro né? do apartamento, quitado. Aí, ó. Ainda corri o risco de levar ainda uma Mas bronca, uma né? coisa importante na corretagem, João, todo mundo já passou por tempos difíceis, momentos difíceis, né? Tem hora que você acha que o problema é com você. E na maioria das vezes é. Sim. Porque você só tem controle sobre o que você Exatamente. faz, né? Na imensa maioria, não vou dizer sempre, porque... Sim. E aí você tem que ser resiliente, se reinventar, ter autoestima elevada. Sim, importante. Porque o corretor é um portador de boas notícias. O vendedor tem que achar que vendeu caro e o comprador barato. Comprou barato. É isso. Então, até para você dar notícia, você pegando aquele gancho lá do Lisbelo e Prisioneiro, Sim. da surra de quixaba lá Sim, do Frederico a surra de Evandro, quixaba. Quem falou que batia com a quixaba, porque a quixaba dava um galho duro, um porrete duro, e da folha fazia o chá para curar a pancada. Então, o corretor, até para dar a notícia, ele tem que dar o castigo e o remédio num só. Você tem que agradar as duas partes. Por Você exemplo, não pode ficar mal com nenhum. Não é isso. É isso, mas assim, o que acontece? Por exemplo, que a gente vê muito aí, imóvel fora de mercado.
Teve na pandemia esse boom aí de lote, terrenos caros, todo mundo construiu casa, os custos aumentaram muito de construção e hoje está havendo uma acomodação de preços. Então não vende, porque o preço hoje não condiz com o mercado. Sim. A realidade de hoje. A realidade de hoje. Então o corretor ele tem que ter argumentos para dar a notícia para o cliente, que é a realidade. O corretor ninguém tem mais informação de mercado que o corretor. É verdade. Aqueles preparados, né? Os preparados, que a gente espera, né? Que as pessoas busquem isso, né? Então, o que acontece? Você vai falar para o corretor que o imóvel dele que custa 3 vale 2,5. Ele não gosta de escutar. Quem que gosta de escutar isso? Eu mesmo, os negócios que eu faço da família, tudo, sempre, e os meus próprios, sempre foram feitos através de corretor de terceiros. Você vender, ser advogado de si mesmo, não é a melhor solução. Exatamente. Porque tem muita emoção no meio. Muita emoção. É igual médico operar o filho, não vai dar certo, cara. Sim. Você está entendendo? Então, o que acontece? O corretor, ele além de ser preparado para isso, ele tem que ter essa vocação, João. Tem um negócio que falta muito. O que você falou de Caldas Novas, aquela brincadeira? O corretor tem que ser treinado comportamentalmente. Ele tem que entender como administrar a vida dele. Sim. Financeira e emocional. Porque essa instabilidade, aquele pico de adrenalina, fiz o negócio, é um pico de adrenalina. Não fiz o negócio, é outro pico de adrenalina. O cliente furou. Ele vai saber lidar com essas situações. O cartório saiu uma certidão. É porque é tudo inerente à nossa profissão, né? Isso aí, esses altos e baixos, entendeu? É mais frustrante você marcar uma visita, o cliente liga quando você está lá embaixo do prédio e fala, não é possível eu visitar. Pois é. Então, é lidar com essa frustração. Sim, saber lidar, né? Trazer o racional pra gente, óbvio que o emocional conta muito, mas o nosso racional tem que estar muito à frente. Beleza, não deu hoje, então tá, qual o dia? Vamos amanhã? Que horas? 2, 4 da tarde? Vamos, e agir como se nada tivesse acontecido. Porque baixa a moral da pessoa na hora. Se baixa. Na hora baixa, mas tem que recuperar rápido. Exatamente. Sempre sorrindo. Aí é resiliência, né? Sim. É resiliência e você sabe o seguinte, que não tem jeito. Você está ali naquela profissão, é aquele negócio do... Não tem 99%, é 0, é 10, ou é 100. Então, você não tem outro jeito, tem que seguir em frente, né? Então, o que acontece? Aí você ganha uma comissão, você é uma pessoa bem-sucedida, você é novo, tá um duro danado, faz plantão, toma bolo, enfim, é tratado como corretor, né? Aquele corretor, vou entregar para... Como a pessoa acha que entregando para vários está fazendo um ótimo negócio, muito pelo contrário, enfim. Aí você está lá, bem sucedido, chega até um parente seu, bate outra coisa e fala, deu sorte, né? Cara. É vida fácil de corretor, dessa vida é fácil demais. Ixi, eu já vi muito isso já. E, na verdade, eu gosto disso. Eu devo tudo à corretagem. Né? Sim. Então, mas que é fácil não é, né? Sorte, na minha opinião, é preparação e oportunidade. Sim. Você se prepara o tempo todo. Quantas vezes, numa conversa simples, surgiu um grande negócio? Com certeza. Com certeza. É porque o que eu falo, a gente até, várias conversas que a gente tem, é exatamente isso. A gente está se vendendo o tempo inteiro, mas a linha de você ser um inconveniente e você é aquele cara que está se mostrando como profissional é muito tênue. Porque tem muito corretor que chega, oi, tudo bem, sou corretor de imóvel, já chega, né? Acho que se relacionar a isso. Pô, alguém tem alguma coisa? Ele sufoca o cliente, outro é né? aquele que cria a oportunidade, que ele faz a oportunidade, aquele que está na roda, tudo, busca um assunto. Eu costumo dizer assim, já ouvi muito falar isso, que assim, toda roda de conversas fala-se de imóvel. Tô mudando, tô casando, meu pai tá vendendo apartamento para comprar 2, tá grande para ele a casa, tudo isso rola. Então, toda mesa de conversa vai falar sobre imóvel, mas é a forma de como você vai estar pronto para absorver isso aí. Porque o que acontece? Todo mundo também já ouviu falar, pô, aquele cara é um chato, véio. Tudo que tem, ele tá falando só de imóvel, que tem lançamento, que tem isso, que é aquilo, que tem oportunidade para tudo. Então, assim, você acaba virando uma pessoa inconveniente. É aquela pecha, né, que a gente quer mudar, exatamente esse comportamento do corretor de imóveis, de ser o cara inconveniente, chato, repetitivo. Né? Então, mas a gente também tem a grande oportunidade que todo lugar se fala de imóvel. Sim. Então, se a gente soubesse posicionar,
a gente consegue extrair muito para a gente. É porque assim, Fred, só para trazer aqui um complemento, essa parte é uma parte muito especial do podcast, é onde a gente quer dar um conteúdo exclusivo, né? Na sua longa experiência, né, e carreira, o motivo que leva o corretor a ter um fracasso e o motivo que leva ele a ter êxito na profissão. A primeira coisa que a gente tem que ter nessa profissão é um senso de autorresponsabilidade muito grande. Sim. Porque só nós mesmos estamos sob nosso controle. E olhe lá, preço de imóvel, a personalidade do cliente, o perfil, isso não. Só como a gente enxerga as coisas e como a gente se enxerga, né? Então, o que leva muitas vezes ao fracasso? Primeiramente, a pessoa que não tem perfil para ser corretor. É muito simples. Eu não tenho perfil para ser médico. Não consigo nem ver sangue. Começa a cortar aqueles negócios da tampa de televisão, não consigo, não serve. Você me fala assim, não, eu quero ser médico, formar, vai ganhar lá 1 milhão por mês. Não quero, cara, ver sangue, não quero. Encerra. Então, para ser corretor, a pessoa tem que querer ser corretor. Tem que querer. Tem que querer e falar assim, eu quero vencer. Já conheci vários, João, que eram vendedores de imóveis. Por exemplo, o Marcos Kojima. Sim. O Marcos Kojima, eu conheci ele vendendo móvel. Vender móvel de piscina para mim, isso em 2000 e bolinha. Rapaz, o cara vendia um móvel, vou te falar, eu nem queria comprar móvel. Eu fui lá para comprar uma boia para piscina. E me vendeu os móveis. E aí, naquele primeiro boom imobiliário, ele foi vender e hoje é um excelente corretor, resiliente. O corretor que não tem resiliência, foco, e não sabe administrar suas emoções, o seu dinheiro, ele fica vulnerável. Porque, veja bem, João, quando eu falo corretor, não é só o que vende, não. É o que administra imóvel, o que constrói. O processo tem muitas... São as derivações da profissão. Avaliações. O que aluga, né? O que capta. Né? Tem imenso. Mas o que ele não pode é ficar sem um planejamento financeiro pessoal. Ser perdulário, né? Não. Porque até para ele, às vezes, digamos assim, ser perdulário, vamos dizer assim, às vezes ele está esbanjando assim, para quem não está enxergando a coisa, porque ele está atendendo um cliente. Você tem que se mostrar. Você tem que ser e se mostrar o portador das boas notícias. Afinal das contas, a pessoa não vai entregar para você algo que tem valor para ela, que o imóvel é um bem de raiz. História de vida, né? História de vida é para uma pessoa que tem você olha, cara, isso acabou. Isso foi os corretores que eu vi, que eram muitos, até a década de 80. A coisa vem mudando. Hoje, na profissão, você tem pessoas que são advogadas que estão indo para o mercado imobiliário, arquitetos, engenheiros, aposentados e até servidores públicos. Sim, Então, assim, a qualidade da mão de obra está muito mais alta. Sem dúvida. E pode aumentar muito mais, né? Então, assim, é isso. O corretor tem que ter uma disciplina comportamental e vocação. O resto é trabalho, foco, treinamento e, principalmente, bons relacionamentos. Sim. O corretor é do network, mas você tem que saber o que fazer com o network. Exatamente. Sim. Se você chegar lá, você vai ficar perdido se você não souber como utilizar isso. E assim, que eu falo é o seguinte, você se tornar uma pessoa interessante, não interesseira, porque tem uma grande diferença nisso, né? Você tá perto das pessoas que se relaciona, mas fala assim, pô, esse cara é interesseiro, só vem aqui e fala e tal. Não, você se tornar uma pessoa interessante a partir daquilo que você pode somar. Realmente é esse network que você faz. O network não é uma via de mão única. Ali você está se relacionando com pessoas que querem oportunizar e serem oportunizados. Né? Então, assim, criar boas amizades, às vezes não vai dar negócio, mas você tem que criar uma boa amizade. E ótimo. Isso é excelente. Né? Porque a capilarização disso aí é muito grande. Rapaz, porque a gente já ouviu quantas vezes essa história? Pô, você conhece o corretor bom? Pai, corretor bom. E peraí que eu vou ver com o pessoal aqui. Você conhece o corretor ruim? Ah, conheço esse. Então, para te dar uma boa, vamos dizer assim, trazer uma coisa positiva para o corretor, é difícil, porque o cara realmente, a gente luta contra o comportamento intrínseco da nossa área de corretagem, que infelizmente mancha
aquela questão da probidade, né? Da questão de você ser uma pessoa que está ali realmente desempenhando o seu trabalho da melhor forma possível, mas são aqueles que também utilizam para fazer maus negócios, para poder trazer prejuízo aos clientes, né? Então, é uma luta, né? A gente está ali igual, como costumo dizer, meu pai falava o seguinte, a gente está igual o marisco, tomando porrada da pedra e tomando porrada do mar. Não tem jeito. Então, a gente tem que construir e mudar essa questão toda do corretor. Essa situação que está aí, que tudo corretor é picareta, como tem em outras áreas, todo advogado é bandido, tudo, sabe? Então, assim, os estereótipos, né? Isso. Todo médico é mercenário, aquela história, né? Vamos tirar a carga do corretor aqui, voltando. Eu acho que vamos defender aqui de forma republicana. Exato. E eu tenho, assim, desde alguns anos, assim, eu tenho percebido isso, que eu acho que é um papel nosso, que somos corretores sérios, que trabalhamos, assim, realmente buscando o direito e o melhor negócio para o nosso cliente, de mudar essa condição. É partir da gente, aquela história que já é muito, vamos dizer assim, meio piegas até falar, que o cara lá que o Beija-Flor tá jogando para apagar o incêndio. Eu tô fazendo a minha parte. Você tá fazendo a sua parte, o Luiz tá fazendo a sua parte. Para que a gente... mas só você vai fazer... Bicho, eu tô com a minha consciência limpa, porque as pessoas que trabalham comigo tiveram a possibilidade de trabalhar, de se formar. Peguei já corretores que estavam iniciantes e fui trazendo minha visão. Eu acho que deixei boas sementes. Exatamente para a gente sair dessa questão. E vejo você, como eu te falei, você é um dos meus mentores. Obrigado. Que veio realmente, me ensinou muito no processo enquanto a gente trabalhou junto, né? Quando a gente trabalhava, a gente se tornou amigo. Então, realmente, eu tive essa oportunidade de ter um bom mentor. Isso traz para mim uma clareza muito grande. Pessoalmente, eu imagino que a primeira característica é ter a vocação mesmo, sabe? Do tudo ou nada. Entendi. De ser um vendedor. Tem que ter vocação. Acredito que quem está aqui, que eu vou tentar, estou corretor. Esse, muitas das vezes, é o que faz besteira, é o que atende mal. Exato. E é o que queima a profissão, né? Tá? Assim, muitas das vezes, né? Então, essa é a primeira característica. A segunda é o corretor ter treinamento. Se ele não tiver só treinamento formal, ele saber escutar, que é muito importante saber escutar. Procurar mentores, tá com as pessoas. A gente ensina. Muitas pessoas me ensinaram na classe. Exatamente. Além do meu pai, muitas. Até colegas que vieram me dar um cano em comissão. Se soubesse o tanto que eu estou grato que me ensinou, é capaz de voltar e me dar outro cano. Sei lá, pegar meu carro. Então, assim, eu nem vou citar nome. Mas, assim, isso é importante. Você saber aprender com seus erros. Legal. Você está sempre se avaliando. Pô, não fiz isso. Não fiz aquilo, falei demais. Por exemplo, coisa interessante. Quem compra a casa ou a residência é a mulher. Você pode mostrar, mas grande para quem fecha é a mulher. A decisão é dela, né? A decisão é dela. Então, você tem que saber lidar com isso. Às vezes, a gente menospreza quem tem dinheiro. Uma vez, João, eu fui vender um imóvel para um grande empresário aqui de Brasília, dono de hotel, que eu não conhecia. Quando chegou, eu era novo. Rapaz... parecia um maltrapilho, cara. Eu não acreditei, cara. Não acreditei, cara. E hoje eu vejo que ele... Mas era engenheiro novo, 19 anos, eu não tinha essa experiência. Menosprezei ele. Felizmente, eu estava com um bom negócio e a captação, eu tinha assessoria da imobiliária do meu pai, que por mim eu tinha perdido aquilo ali. E ele queria comprar. Depois me falou, você sabe quem é esse daqui? Fulano de tal. Aí me levou lá, cara. O cara lá, não sei, 5 mil imóveis. Naquela época tinha carnê de PTU, João. Era... carnê gigante, cara, né? a mesa do cara de reunião. De uma mesa assim, quadrada. Você não via ele. Parecia o tio Patinhas do carnê de PTU. Eu me sentia assim... Mas ele me levou de boa, né? Assim, felizmente, juventude tem cura, João. Isso é interessante. Juventude tem cura, essa é boa, realmente. Cara, felizmente, juventude tem cura. E a terceira, João, é a resiliência. Ser resiliente. Porque quantas vezes você teve prova e falou assim, cara, pô, você vai lá e... E quantas vezes eu desisti, porque eu também
tenho que ser honesto comigo mesmo. E se eu tivesse... Depois eu falei assim, se eu tivesse insistido mais um pouco, eu tinha... não liguei para o cliente, porque eu achei que não ia vender, o outro vendeu. Pô, quem não passou por isso? Ah, cara? sim, sem dúvida. Então, assim, a gente tem que estar assim, quanto mais rápido você se adaptar e ser resiliente, mais sucesso você vai ter. Aí você vai buscar treinamento, você vai botar se autoavaliar, né? Os dinossauros, eles morreram todos porque eram grandes demais para se adaptar rápido. As baratas, os vermes, Estão aí até hoje, estão né? aí até hoje, porque foram para o subsolo Exatamente. e se adaptaram, né? Então, assim, que eu sei que é uma analogia um pouco, assim, digamos, talvez pesada, mas é isso aí mesmo. É verdade, mesmo. é verdade. Então, você quer ganhar dinheiro na profissão ou você quer apenas ter razão? É isso, eu falo muito. Aquela assim, frase, né, João? você quer ter razão ou você quer ter resultado? Exatamente. Porque a pessoa, não, porque culpa daquilo, eu acho que tem que ser. Não, cara, faz a sua parte. O achismo, né, é complicado. Faz a sua parte da melhor maneira possível. Sim. Se diferencie, eu sempre falo, quando eu quero quebrar um gelo, chega aqueles. Eu lido muitas vezes com empresários de viagem. Aí o cara. Uma pessoa, João, que tem um imóvel de 5 milhões. Estou falando assim. Estou falando para o corretor. Para uma pessoa que tem um imóvel de 1 milhão, que hoje é um imóvel médio no plano piloto, Águas Claras. A pessoa sabe o que é ganhar isso. Exato. Então, normalmente, não é uma pessoa desinformada. Quanto mais alto esse múltiplo for, mais zeros tiverem. Você só alcança esse cliente se você tornar o dia dele melhor. Você contar uma coisa Que ele não saiba ainda, que ele não né? sabe e saber vender essa informação. Se vender. Então, a gente tem que se vender. A gente tem que ser vendedor de nós mesmos, né? Sim, com Sim. certeza. Entendeu? E não é só lifestyle. Porque Não, é conteúdo. o que eu muito vejo aí é muita gente que vende livro, Mas não vende foi. curso. Só não vende imóvel, faz tudo. Vende. Exato. Não estou dizendo que não seja importante Claro isso, que não é é. por aí. Mas eu quero dizer o seguinte, que tem que ser corretor. Sim. A pessoa, como vender 100 imóveis no mês? Você sabe que não vende se não for lançamento. Um corretor não vende 100 imóveis. Sim. Não, Tem exatamente. até ler. Tem que explicar que ele pode fazer uma empresa, um time vendedor Exatamente. e vender 1000. Então, assim, a gente colocar também expectativas muito altas, fora da realidade, sonhar é preciso, mas tem que ter os pés no chão. A Sim, expectativa é com muita Você frustra, frustração. então você tem que ter noção de si, quem você é, uma consciência muito grande. E sonhar, sempre sonhar. alto, Porque às vezes a gente que está nessa parte mais da internet, né? A gente fica vendo aqueles comerciais, aqueles vídeos, pensa, nossa, que vida incrível do corretor, sendo que nem sempre aquilo ali é uma realidade. Às vezes ali é um marketing, ali é uma propaganda, mas o trabalho mesmo nos bastidores, né? A gente mesmo que acompanha corretor sabe que é muito mais árduo, é muito mais complexo, né? Por exemplo, o corretor, um dia desse eu vi uma propaganda, o corretor falando, olha, você tem que ser o seu próprio marqueteiro, você tem que ser o seu próprio fotógrafo, o seu próprio videomaker. E os corretores experientes falam, cara, quem é que tem tempo para isso? O meu maior tempo é com o cliente. Eu tenho que gastar tempo com o cliente, né? Então, às vezes, muitas coisas que a gente vê na internet não se aplica Exatamente. ao mundo real do corretor de imóvel, né? E assim, Fred, a gente já está já chegando ao nosso fim do podcast, infelizmente, pessoal, mas estamos já se encaminhando para o fim. A gente quer sempre ter essa cultura, né, João? De perguntar quais são os seus 3 livros que você leu e mudou sua vida e que você indica para o pessoal que está ouvindo a gente. Primeiro é a Bíblia. Maravilha. Né? É o livro mais atual de todos, né? Sim. Independente de credo, não estou aqui para... O livro dos aqui, livros, aqui né? Vamos ser, assim, apenas cristãos. Sim. Você acredita em Deus, na divindade, quer que você tenha alguém lá em cima, por aí. Livro de filosofia, eu tive um mentor, João, que ele foi presidente do Secov, vice-presidente da FEComércio, do SESC, e pai de inúmeras entidades aqui em Brasília, que chamava Miguel Setembrino.
O doutor Miguel, que foi meu sócio na Câmara de Valores Imobiliários, era uma pessoa muito espiritualizada, muito culta. E era professor de filosofia. Então, a filosofia também é interessante. O corretor saber disso, e eu, como ser humano, gostei. E o terceiro livro, muito interessante, que chama-se Adams, o Óbvio. Esse livro foi escrito em 1916. É uma literatura do marketing. Que legal. O óbvio, é como você estava falando, Sim. o corretor não tem tempo para ser o videomaker. Ótimo. No que ele é bom? Ele é bom para captar? Ele é bom para mostrar? Ele é bom para fechar negócio? Ele é bom para filmar, editar? Não. Então, ele tem que saber escolher a assessoria que ele vai ter. Você querer também abraçar tudo, Não dá. isso não estou falando que não seja possível, Sim. mas o bom, ele é inimigo do ótimo. Então, faz isso que é óbvio. Pô, já que eu não consigo, vamos negociar. Hoje tem soluções, hoje Instagram, drone, chat, GPT, enfim, inteligência artificial, tantas outras tecnologias que, cara, ou você tem network, você se atualiza em marketing pessoal, você tem que ter uma vida, você tem que ser saudável, você tem que fazer exercício, é muito bom. Sim. Porque a carga é pesada. Você tem que ser um pai, um filho, um irmão, um cidadão de bem. E bem-sucedido. Entender de legislação. E ainda filmar bem, voar. Rapaz, eu vou ser bem franco. Cara, assim, vamos dizer que eu tô falando para o corretor aqui, como você, que é um corretor autônomo, um imobiliário que é dono de si mesmo, né? Não estou falando as grandes corporações, né? Pô, cara, hoje em dia não tem mais essa cadeia vertical que a gente tem. Tinha aquele... Você vai ter que terceirizar, ter boas parcerias. Nem se você for Unibanco, né? Que é Não 6 tem horas jeito, na agência, você não 24 consegue, horas. você não consegue. Se Então, você a pessoa for tem que 30 entender horas. isso. Isso é uma coisa que se vende nas redes sociais, que igual aquele sucesso. A pessoa pega, come de tudo, tem tempo para malhar, tem tempo para viajar, tem tempo para trabalhar, anda de Ferrari e não engorda. Pô, aí você fica de frustração. Então, assim, é saber usar as boas parcerias, saber escolher as suas tecnologias que você vai usar, né? Além das características pessoais. Esse é o que eu acho, é o conselho que eu daria para quem está entrando no mercado. Que legal. Né? Que legal. Ótimo. E partindo aí para o fim, Fred, uma última percepção sua, que eu quero colocar uma palavra para definir a profissão de corretores de imóveis, para a gente fechar esse fantástico podcast aqui que a gente teve. Sucesso. Maravilha. Boa. Muito bom, muito bom. Gente, queria agradecer aqui, obviamente, Luiz aqui, que é o mentor intelectual desse projeto. Eu quero agradecer mais uma vez o convite de poder entrevistar meu amigo. Entrevistar não, a gente fala entrevistar, né? Um bate-papo, né? Bater um papo com meu amigo Fred, tá? Acho que, como eu disse, reitero, meu mentor, um dos meus mentores, e que tem uma satisfação de ter tido essa oportunidade hoje. Obrigado, Fred. Obrigado, João. Obrigado, Valeu Luiz. Estou aí à disposição para a gente sempre estar aí conversando e fazer negócio. Né? Com Isso certeza. Porque corretor é corretor, né? É verdade. É isso aí. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima. Siga a gente, curta, compartilha e até breve.